Esse é o vídeo sobre a questão mais da evolução da logística, né? A gente vai entender como a logística aconteceu e entender os conceitos mais básicos. Obviamente, a gente vai assistir outros vídeos nos quais vocês vão entender isso com mais profundidade. Mas esse vídeo é uma introdução e fica muito bem porque vocês vão enxergar assim uma espécie de linha do tempo, tá? Essa semana a gente tem essa parte introdutória da logística. Muitas pessoas comentaram, né, que estão sentindo falta das aulas presenciais. Eu confesso que eu também. Mas eu estou tentando simplificar ao máximo os conceitos para a gente poder compreender, tá? A logística, ela evolui de acordo com as guerras, né? Então vocês vão perceber ao longo do passar do tempo nesse vídeo que isso vai acontecer dessa forma. Então, e como isso ocorre, né? O que é que possibilita a gente encontrar produtos da Ásia na feira do nosso bairro, né? E saber instantaneamente o que está acontecendo do outro lado do mundo? Comprarmos pela internet, receber em nossas casas em poucos dias. Como isso tudo ocorre? Então a gente vai acompanhar a trajetória de tudo que movimenta o século XXI e o que se tornou conhecido, né, com o nome de logística. Vocês podem perceber que a logística é toda pautada na questão do transporte. O transporte ele é a fonte primária, né? A fonte principal. E existem vários modais de transporte, na verdade, né? Vocês vão ver que não é só o transporte rodoviário. Existem outros tipos de transporte, né? Aeroviário, o transporte marítimo. Isso tudo leva em conta a globalização. Quando você pensar em logística, pense também no transporte de coisas, pessoas e o transporte de informações. Então, ao longo do tempo, isso tudo vai evoluindo, né? Vai mudando. Então, mesmo antes de Cristo, já havia muita coisa relacionada à logística, mas não era tão falada como a gente conhece hoje. Ao contrário do que muita gente pensa, a prática da logística ela já existia muito antes das evoluções que a gente conhece e da atividade econômica organizada como a gente conhece hoje. O abandono da vida nômade e da vida extrativista trouxe ao homem as atividades produtivas mais organizadas, principalmente com relação à agricultura. E isso fez com que nós precisássemos de um sistema para a melhoria dessas questões relacionadas ao acúmulo de bens. O momento em que a gente consegue acumular bens, tudo muda. A gente até viu nos vídeos, né, relacionados à economia, sistemas e empreendedorismo, que essa questão é uma questão muito forte, porque a partir do momento que a gente acumula bens e a gente acumula recursos, a gente agora precisa de um sistema para levar isso em conta, e principalmente com relação às questões do tempo. E quando eu falo do tempo, vamos considerar o clima, tá? Então o clima ele vai interferir. Se a gente não tiver essa lógica no que plantar e no que colher, a gente não tem como sobreviver adequadamente. Então, cultivar o próprio alimento levou muitas comunidades primitivas a se especializar em algumas coisas e que excedia, obviamente, a necessidade de consumo local. E essa possibilidade fez com que a gente trouxesse outras coisas, porque agora a gente pode trazer trocas, vendas, que antes não precisava. Mas não é simplesmente trocar algo ou vender algo. A gente precisa saber o que vender e o que trocar e como fazer isso. Como eu disse, a questão da alma do negócio e a questão do transporte. Você possui muitos grãos, mas você não possui o leite, como mostra aí. Então você precisa fazer uma troca, você tem que saber para onde levar isso. Então a sua produção excedente, a sua produção especializada, se troca com outras pessoas, né? Então você vai ter o estoque, a armazenagem e o transporte, que são os três pilares da logística. Com eles a gente pode impetrar muitas condições para melhoria da qualidade de vida. Então pessoas que produziam determinado produto, agora queriam trocar por outro produto, né, que também tinha suas necessidades. Isso também se alia à questão da moeda, né, porque inicialmente era com a troca, mas você vai perceber que isso, com o passar do tempo, vão surgir as moedas para facilitar esse tipo de troca que a gente está vendo aí no vídeo. Tá? Com o passar do tempo, né, adiantando mais, né, chegando para uma coisa mais próxima a gente, né, e eu já falei que a gente vai ver essa questão com relação à linha do tempo. Se você pensar em 4.000 a.C. aproximadamente, você vai ver que existia uma outra maneira, né? Houve uma evolução na maneira das trocas. O Egito,
já foi uma grande civilização nessa época, ela utilizava princípios de movimentação para controlar as cheias dos rios, né, principalmente nas margens do Nilo, e para irrigar as cidades e as lavouras. As edificações, como a pirâmide de Gizé e os jardins suspensos da Babilônia, eles demandaram toneladas de pedras que precisavam ser deslocadas por longos percursos. Existe até a consideração de centenas de trabalhadores com necessidades diárias de suprimentos diversos. Então, não era só transportar o material, tem que transportar também o que supria as necessidades das pessoas que trabalhavam nessas coisas. A exemplo de outros movimentos históricos. E, obviamente, com o surgimento da expansão territorial, não é, surgiram as operações militares. E desde esses tempos bem remotos, você vê que é necessário que os confrontos armados demandam grandes deslocamentos de pessoas, mas também com o deslocamento das pessoas surge a necessidade de transportar armamentos, munições, alimentos, fora a questão de fardamentos e tudo mais. E essa era uma complexa organização da logística, que muitas vezes correspondia a das principais estratégias de definir uma guerra. Sem essas estratégias, com certeza, nós não conseguiríamos vencer guerra alguma. Muitos grandes imperadores sofreram com isso, né? E avançando um pouco mais no tempo, né, a gente vai para 1944, que estamos em plena Segunda Guerra Mundial, que foi um marco, né, para a logística. Na verdade, a logística, como a gente conhece hoje, ela é baseada nos eventos que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. E com o advento da Segunda Guerra Mundial, principalmente com o uso dos aviões, a gente percebe que existe uma relação muito forte. Você vê que a logística vem de armazenar, vem de transportar. Então, abastecer alguma coisa é algo que é muito importante, porque senão os movimentos logísticos da Segunda Guerra não aconteceriam. As tropas norte-americanas, elas se relacionavam muito fortemente com essa questão de aquisição e fornecimento. Era o esforço que chamavam de esforço de guerra, né? Que era o esforço de combate para a época. Então, tudo estava envolvido com relação a isso. A logística moderna, como nós a conhecemos, ela se estruturou e se organizou justamente nesse período, porque ela demandava uma quantidade significativa de transporte de tudo que é necessário para que um soldado conseguisse combater, né? A gente vai ver um vídeo só sobre isso posteriormente, que fala justamente dos esforços de guerra, para você entender a comparação entre uma pessoa e um soldado, as necessidades básicas diárias. Então, tudo que envolve a entrada e saída de pessoas, o transporte de equipamentos, fardamentos, combustível, ferramentas, instrumentos de guerra, alimentação, então tem que fazer pelo menos 3 refeições ao dia, fora os locais de acampamento, o transporte das armas. Então, a ideia de transporte dos produtos é extremamente importante. O termo logística, ele vem para fundamentar essas questões, que a gente percebe que, principalmente nesse vídeo, que os tipos de transportes podem ser comutados, né? Então você tem aí o transporte terrestre indo para o transporte aéreo. Então existe também uma demanda entre um e outro tipo de modal de transporte, né? E isso é que define o que é logística. Do francês, do verbo francês, veio o nome. Mas a Segunda Guerra Mundial, após tudo isso que aconteceu, houve uma mudança da maneira de construir as coisas, e a reprodução do modelo de produção em massa, por Henry Ford principalmente, foi a chave do sucesso para que tudo isso conseguisse se estruturar, porque nós precisávamos reconstruir as cidades, mas também precisávamos produzir bens, né? E ajustar tudo isso entre si. Então ele criou uma linha de montagem, um sistema lógico de montagem, que com poucas tarefas as pessoas poderiam fazer uma organização e impulsionar também o desenvolvimento da logística no âmbito empresarial, porque até então era usado mesmo para a guerra. O Japão trouxe uma lógica um pouco diferente. Como ele tinha um mercado doméstico muito limitado e uma capacidade financeira reduzida, né, em relação às tecnologias ocidentais, ele optou por um modelo diferenciado, que ele chama de produção enxuta. Nesse sistema foram desenvolvidas técnicas que permitiam a diminuição do tamanho dos lotes de produção, proporcionando uma redução dos custos financeiros, com a manutenção de estoques. Com isso,
O Japão, ele passa na frente até do Ocidente em alguns aspectos. Hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo, uma das maiores economias. Isso tudo está relacionado fortemente à capacidade do Japão de produzir o que a gente chama de just in time. Produz o que é necessário para aquele momento. Então ele não faz grandes acúmulos. Ele mantém-se produzindo com o passar do tempo. E com isso, o transporte ele não tem tanto estoque, por isso que a produção enxuta ela é tão boa. Você não precisa de grandes espaços para estocar. Você vai mantendo a sua produção em constante movimento. É diferente da produção que normalmente aqui no Ocidente se faz, em que a gente tem grandes estoques, então isso não é muito viável, né? Tem uma grande quantidade de espaço. Isso se gasta muito, porque a gente tem um custo de aluguel, tem um custo de manutenção disso aí. Adotar essas técnicas permite uma economia, né? Reduz o desperdício também, aumenta a preocupação com a qualidade das peças, porque os defeitos eles são identificados e corrigidos imediatamente, então você tem uma margem de erro menor. E o trabalho ele inicia nos setores de fabricação, ele é expandido, né, para as linhas de montagem final e posteriormente para a rede de fornecedores, organizando todo um sistema que deu origem ao conceito de supply chain, ou seja, a cadeia de suprimentos. E dominar a cadeia de suprimentos é a peça primordial para a logística, porque a gente tem que ter uma relação boa com fábrica, fornecedores e consumidores. Esses três pilares se estão bem relacionados, a gente vai estar sempre com uma boa relação com relação a isso, né? Partindo um pouco mais para frente na linha do tempo e chegando, né, mais próximo ao que a gente vive hoje, em 1960 os Estados Unidos eles trouxeram uma novidade, né? Começou a se ter uma visão integrada, pensando na questão do custo total, né, a parte de compras, e também a abordagem dos sistemas. Então, o foco deixa de recair pela distribuição para englobar um espectro mais amplo de outras funções. E, obviamente, isso tudo pensado sobre uma economia industrial. Quem assistiu o vídeo lá sobre mercantilismo sabe disso, né? Quando a gente assistiu lá Economia, Sistemas e Empreendedorismo, aquele vídeo fala sobre isso. Quando a gente transcende o mercantilismo para o capitalismo. Já na década de 80 do século XX, a gente começa a ter uma maneira diferente de analisar essas questões. Porque agora a gente começa a integrar os sistemas de uma maneira mais fluida. Então a gente agora administra os materiais, surge uma nova maneira de lidar com isso. Então agora a gente também está pensando no serviço ao cliente e está pensando na armazenagem e também no transporte. Então aparece tanto no ensino quanto na prática da logística um gerenciamento consolidado nas atividades de transporte, suprimentos e distribuição. Sendo assim, a armazenagem, o controle de estoque e o manuseio de materiais também entra nessa lógica que antes não entrava, né? Então a gente via as coisas de maneira muito sucinta e de uma maneira que só enxergava de fato o transporte. Quando a gente viu lá no Egito, o que a gente estava pensando era só em transportar objetos. Agora não, a gente administra tudo. De forma que o conceito logístico ele se expandiu e tem vários pilares. E a gente interfere até na distribuição física dos produtos. Então você leva isso em conta não só administrando os materiais, mas onde eles vão ficar. Na década de 90, né, do século XX, a gente já começa a ver que existem profissionais específicos para isso. E as condições econômicas também possibilitam que a logística fosse entendida como a junção da administração geral. Agora a gente tem o que a gente chama de logística integrada. Então, surgem iniciativas de integração que vão além dos limites das instalações da empresa. Agora a gente pensa no fornecedor, na fábrica, no atacadista, no varejista e no consumidor final, que é o supply chain. Então, essa cadeia de suprimento, ela aparece de forma muito determinante, porque ela vai representar uma integração interna e externa com a logística. Então, agora não é só a logística dentro da fábrica, é a logística geral. Então, ela passa a ver como uma entidade única que requer uma abordagem sistêmica, que é a chave, obviamente, dessa integração. Observa-se também nessa retrospectiva que a logística ela evoluiu muito, né? E desde os primórdios até como uma mera atividade facilitadora de troca entre aldeias, passou pela estratégia militar, e definiu longos confrontos ao longo da história da humanidade e finalmente aflorou um ambiente organizacional das empresas. Então, esse ciclo ele nunca vai parar. E isso vai ser a última fronteira do desenvolvimento, né, competitivo empresarial. Ele não para, está sempre em movimento 24 horas por dia.